Olha, eu tô exausto como se eu tivesse jogado. Que cansativo ser gremista em 2021. Foi um jogo cansativo, cara. Cansativo de olhar, de torcer. Mas cá estamos, né? Mais um resultado frustrante, 2-2 em casa com o Cuiabá. E vou dividir esse vídeo em três pequenas análises. Vou falar dos jogadores, né, do jogo como um todo, de Felipão, né? Felipão que fica no clube, tem a polêmica, cai, não cai, deve cair, não deve. E vou encerrar com um morto muito louco. Começando pelos jogadores, pelo que a gente viu hoje na arena, assim, eu acho que tem boas e más notícias, né? Eu acho que a maioria das más a gente está cansado de saber que o time é fraco, né? Que o elenco é frágil, a gente tem carências técnicas, a gente tem questões físicas, né? Em alguns atletas ainda, o próprio Douglas Costa, que eu acho que é uma boa notícia, o Douglas Costa realmente está entrando num ritmo mais aceitável e ele, quando entrar num ritmo pleno, ele vai destoar no futebol brasileiro e ele já está quase querendo se descolar um pouquinho dos outros coleguinhas ali, mesmo estando ainda com questões físicas a serem lapidadas. Mas eu considero já o Douglas uma boa notícia, já tem participações importantes, já está criando jogadas decisivas, chamando a responsabilidade para ele, não está se omitindo, dá para ver que ele está sentindo a bronca ali, né? Então eu acho que o Douglas é uma boa notícia. Eu quero defender aqui Diego Churin, que eu acho que não é um centroavante à altura do Grêmio, né? Quando muito uma opção para elenco. Mas o pessoal crucificou muito ele e de fato ele perdeu um gol feito que poderia ter sido decisivo para de repente uma melhor sorte no placar, né? No placar final para o Grêmio. Mas cara, a gente sempre soube que ele não era grande coisa. E assim, quantas chances o Churin teve? Uma. Uma. Quando o teu centroavante tem só uma chance, cara, a culpa não é dele. Né? O fato de ele ter tido só uma chance, a culpa é do resto dos jogadores, é da comissão técnica, do treinador, que, né, falta mecânica de jogo, falta o Grêmio jogar melhor, falta um monte de coisa. É natural o cara ter uma chance e errar. Aliás, o próprio Borja contra o Sport teve uma chance mais clara ainda, na minha opinião, uma bola com menos força que ele desperdiça quando estava 0-0. Ali também poderia ter sido outra história do jogo, né? Então, o Borja, que está caindo nas graças aí de muita gente, eu não acho que é tudo isso, mas sem dúvidas é o nosso titular hoje, é um bom jogador. Mas o Borja também errou esse gol feito. Só que o centroavante tem que ter duas, três chances. Se errar uma ou duas e fizer uma ou duas, tá ótimo, entendeu? E não é o que aconteceu, né? O Churin não joga há 200 anos, também deve estar com uma questão de ritmo, também deve estar com várias questões. Uma bola chegou para ele que sim, era bem uma chance bem clara de gol e ele erra. Óbvio que aí também tem uma questão técnica, né? Que ele não é um primor. Mas, cara, aí os caras já estão dizendo que o Churin tem que ser mandado embora, que o Churin estragou todo o planejamento. Calma, calma, velho. Não é assim, sabe? E te digo mais, eu acho que dependendo do jogo eu prefiro o Churin em campo do que o Diego Souza. Porque o Diego Souza joga 20 vezes mais que ele, tem 20 vezes mais técnica em vários sentidos, em vários, como é que se diz, atributos, digamos assim, né? Cabeceio, passe, chute. Mas o Diego Souza tá com 100 quilos, gente. Tá até meio constrangedor, ele não participa do jogo. A gente joga com um a menos, sabe? Porque o Churin pelo menos incomoda os caras, ele forçou uma saída de bola ali que o zagueiro se atrapalhou, chutou pra lateral, ele pressionou, ele corre, ele tem saúde, sabe? Então assim, calma, calma, sabe? Não é a culpa do Churin, né? Mas fora isso, a gente vê ele mais do mesmo, né? Algumas deficiências técnicas, alguns problemas de mecânica, os dois gols do Cuiabá, eu separo um pouco eles, assim. Eu acho que o primeiro foi mais mérito do Cuiabá. Eu achei uma jogada trabalhada, assim, que foi boa, né? Os caras com até uma jogada que eu invejei um pouco, que é difícil tu ver no Grêmio, uma saída com rapidez, toque ali, toque aqui, joga pro meio da área, alguém pega ali de primeira, bem colocado e guarda, e beleza, né? Não tem muito o que fazer. Mas o segundo gol eu achei
problemas nossos, assim, do início ao fim, né? O escanteio se dá já numa falha, que a bola era pro Breno e não foi, não sei o quê. Aí o cara cruza o escanteio, os zagueiros ficam assistindo, o cara cabeceia meio sozinho. Eu acho que ainda que era defensável, que o Breno meio que aceitou, mas assim, não é frango, assim, mas defensável, eu diria. Então, assim, tem uns 5 caras falhando ali pra acontecer aquele gol, sabe? E aí pode ser um pouco de desconcentração, de pressão da tabela, pode ter um pouco de tudo, mas eu acho que também tem algumas deficiências técnicas nesse caminho. Mas enfim, de forma geral, não foi um dos piores jogos, assim. Eu acho que ele foi mais frustrante pelo placar do que pelo que a gente viu, né? E eu tô falando disso depois de a gente vir de algumas atuações muito mais assustadoras. Muito mais assustadoras. Essa, assim, até que, cara, tá, o Grêmio mostrou um pouquinho mais, teve ali algumas coisas, sabe? Enfim, perdeu chance de gol, né? Os gols que tomou foram meio ocasiões, assim. Então, eu confesso que, assim, por mais que eu tenha ficado muito irritado quando acabou o jogo, por isso que eu até deixei a poeira baixar um pouco antes de gravar esse vídeo, eu comecei a racionalizar um pouco, pensar, tá, cara, não foi o pior dos cenários, assim, o jogo, né, a atuação, tô falando em si, ela talvez permita a gente pensar que talvez consiga fazer um crime contra o Santos e arrancar outro ponto contra não sei quem, porque não foi das piores coisas que eu já vi. Não significa que foi bom, mas não foi das piores coisas que eu já vi. Aí entramos já no caso do Felipão, né, que não caiu, continua. Eu confesso que eu sou um defensor do Felipão, mas eu não acharia o fim do mundo se ele caísse, porque eu tenho visto muito problema nele, muita falha, muito erro. Ele não povoa meio de campo, isso aí pra mim é um erro primário, sabe? O Grêmio perde, via de regra, o meio de campo para os adversários, jogando com 3 caras avançados, um time ruim do Grêmio, um time frágil, tinha que até um 3-5-2 eu apostaria mais, mas que seja um 4-4-2. Até teve eu falo disso há tempos, né? E todo mundo fala, na verdade, mas até teve um repórter que perguntou algo nesse sentido e o Filipão meio que deu uma patada no cara, meio que, qual é o esquema que tu quer então, né? Enfim, mas assim, erros à parte, eu não acho que o Filipão é o grande problema, né? Porque a gente falava que o Renato era, né? O Renato não treina, o Renato isso, o Renato aquilo, o Renato vai ser campeão da América. Aí depois vem o Thiago Nunes. O Thiago Nunes é um desastre, pior ainda. O cara não sabe ser treinador, babá. Aí eu vi hoje Inter e Ceará, o Thiago Nunes deu um rodeão no Inter. O Ceará ter empatado foi um crime, né? Então será que o Thiago Nunes é tão zero à esquerda assim, né? E agora o Filipão, que não sei o que tá ultrapassado, babá. Será que o Renato não sabe nada, o Thiago Nunes não sabe nada, o Filipão não sabe nada? Eu digo há tempos, eu acho que o nosso elenco é fraco e desequilibrado. Né? E lembremos, eu sempre digo também, com todos os seus problemas, o Filipão chegou fazendo, até umas 2 rodadas atrás, pelo menos, ele estava com campanha de G4. G4. O time do Grêmio não é bom o suficiente para ser o quarto. Né? E o Filipão fez essa campanha até pouco tempo atrás. Então eu acho que o saldo do Filipão ainda é até mais positivo, só que tem essa herança maldita dos 8 primeiros jogos com 2 pontos. Ali é isso que nos coloca até agora no Z4, né? Então, assim, se o Felipão caísse, beleza, eu teria muito medo de quem possa vir, né, numa eventual queda do Felipão, que ainda não está descartada. Não foi nessa rodada, mas pode ser lá em novembro, pode ser mais adiante. Eu tenho muito medo de quem possa vir. Mas eu acho que não é esse o grande furo do Grêmio, sabe? O grande problema do Grêmio. O Felipão talvez não esteja mostrando tudo que a gente esperava, mas eu acho que o furo é mais embaixo. E tem um furo, que no caso é mais em cima, que é Marcos Herrmann, né? E acho que esse é o grande ponto de incredulidade da minha parte, assim, porque... Tá, eu falei dos jogadores, do time, que o time foi mais ou menos, até não foi das piores atuações, mas foi frustrante o resultado, é claro. O Filipão tem seus erros, mas eu acho que não é o maior problema do Grêmio no momento. Então, né, mais do mesmo também um pouco. E agora eu vou entrar num mais do mesmo que tá cada dia mais assustador, cara. Marcos Herrmann, o morto muito louco. Por que eu digo que ele é um morto muito louco? Porque o Marcos Herrmann já acabou. Ele já não está mais no Grêmio. Ele não é mais vice de futebol do Grêmio. A torcida não o reconhece mais como tal. Não há ninguém que goste do trabalho dele, que defenda a permanência dele, que aguente o trabalho dele em si como vice-diretor de futebol e as entrevistas dele também. Ninguém
suporta nada que ele esteja fazendo. Ele tá se expondo, né? Ele pessoa, né? Acho que deveria se preservar mais. Ele está expondo o clube nas atuações dele. O trabalho é ruim, a comunicação é ruim, tudo é ruim. E agora, para piorar ou melhorar, depende do ponto de vista, saiu a notícia que o Grêmio vai adotar a política de não dar mais entrevista da diretoria pós-jogos, né? Tanto é que hoje só o Filipão falou. Ou seja, Romildo, que já estava bem sumidinho, e agora o próprio Hermann ou qualquer outra pessoa da diretoria ficarão em silêncio após as partidas, né? Não sei se depois de uma vitóriazinha alguém não vai querer falar, né? Vamos acompanhar. Depois que sair do Z4, se sair, né? Se não vai ter alguém querendo falar muito, né? Mas por hora, a notícia que saiu é de que a nova política do Grêmio é de silêncio da diretoria pós-jogos, o que alguns clubes já adotam. O próprio Inter andou adotando, se eu não me engano, recentemente, outros clubes do centro do país também. Então é muito conveniente, né? O sócio paga em dia, o torcedor está preocupado, quer saber mais, e eles não vão falar. Então, assim, por mais que eu acho que tem um lado bom nisso, porque o Hermann falando é desesperador. Então agora, assim, tipo, o trabalho do Marcos Hermann é insuficiente como diretor de futebol. Dizem que os jogadores não vão com a cara dele, a circulação dele no vestiário não é boa. E aos microfones, que sempre foi horroroso, agora será nulo, porque ele não vai mais falar. Então, por que Marcos Hermann está ali? A imagem que eu tenho do morto muito louco é assim, ó, é um cara ali moribundo, um cara que faleceu, né, como o cargo dele, né? Ele faleceu no cargo, ele não está mais como VP do Grêmio, e parece o Romildo carregando ele pelo ombro, assim, arrastando ele, né, por onde o Romildo passa. Ele arrasta um vice de futebol nos ombros, que já morreu, que tá com óculos escuros ali, o bonezinho, né? E o Romildo se desgasta com isso, porque o Romildo tá segurando uma bomba que não faz nenhum sentido segurar. Tipo, né? O Romildo só se desgasta. Qual é a vantagem de manter o Marcos Hermann? Não, se fosse um treinador que é impopular com a torcida, mas o Romildo acredita que o trabalho do cara vai nos ajudar a sair dessa situação, aí tu segura a bronca, né? Tu bate de frente com a torcida e azar e tal. Mas o Marcos Hermann, cara, a troco de que o Romildo segura essa bomba? É uma lealdade pessoal com o amiguinho, com o brother? Cara, o Grêmio tá acima de amizadezinha, cara. O Grêmio tá acima de confraria dos amigos, confraria dos brother, sabe? Eu acho que até uma questão anímica seria positiva essa renovação para um outro cara de vestiário, um outro cara mais enérgico, um outro cara mais que saiba conversar com o boleiro, que saiba conversar com a torcida, que saiba, né, repaginar esse ambiente, sabe? A essa altura não vai ser um cara para se meter em grandes contratações neste momento, né? Mas acho que tem todo um outro trabalho que pode ser feito ali que não faz sentido a gente ainda estar em outubro com o Marcos Hermann, cara. Se eu fosse filho dele, se eu fosse parente dele, amigo dele, eu diria: Marcos, sai, cara, pro teu bem, eu gosto de ti, eu tô te falando, por favor, sai, cara. Pelo bem do Grêmio também, mas pelo teu bem. Não faz sentido, cara. É uma das coisas mais surreais, entre tanta surrealidade que essa direção, que essa gestão está proporcionando. Essa é uma das que eu menos consigo decifrar, porque muitas delas tu até entende, é incompetência, é miopia, são diagnósticos lentos e errados, é não entender de futebol, é isso, é aquilo, é a saída do Renato que deixou um vácuo. A gente entende um monte de bizarrice que está acontecendo, as causas, né, os motivos e tal, mas essa permanência, essa insistência em Marcos Hermann em outubro de 2021, hoje era um dia perfeito, né? Empatou com o Cuiabá em casa, depois de perder para o Sport em casa, Marcos Hermann pediu para sair, é a notícia e tal, era perfeito e não aconteceu. Eu não consigo entender. Mas enfim, vamos acompanhar. Por hora é isso, feito, falou, abraço.